A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais influentes e lidos de todos os tempos. Mas você já parou para pensar sobre sua origem? Quem foram as pessoas que a escreveram? Como sabemos que as traduções que temos hoje são fiéis ao texto original? E o que fazer quando encontramos diferenças nas versões da Bíblia? Talvez você já tenha se deparado com essas perguntas ao tentar entender mais profundamente a palavra de Deus, ou até mesmo durante uma leitura pessoal da Bíblia. E talvez você tenha ficado perdido ao tentar entender por que existem tantas versões dela, ou se a Bíblia que você lê é realmente a mais confiável. Neste vídeo, vamos esclarecer esses pontos. Vamos aprender juntos quem escreveu a Bíblia, como ela foi traduzida ao longo do tempo, as variações que surgiram e, o mais importante, como estudar esse livro sagrado com mais profundidade e respeito. A verdade é que, apesar das diferenças nas versões, a essência da mensagem bíblica permanece viva. E compreendê-la corretamente pode mudar a maneira como vivemos nossas vidas. Então, se você tem curiosidade sobre o que está por trás da Bíblia, continue assistindo. Quem escreveu a Bíblia e como surgiu? A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, mas por diversos autores ao longo de um período impressionante de cerca de 1500 anos. Esses escritores não eram apenas teólogos, mas pessoas com vidas intensas, com experiências reais, vivendo em diferentes momentos da história. De profetas, reis e apóstolos, eles foram inspirados por Deus para registrar uma mensagem que atravessaria os séculos. O Antigo Testamento, que foi escrito majoritariamente em hebraico e algumas partes em aramaico, foi composto por figuras-chave como Moisés, o tradicional autor dos 5 primeiros livros, conhecidos como o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés nos apresenta a história da criação, do povo de Israel e a aliança com Deus, como é visto em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Antigo Testamento também inclui as palavras de grandes profetas como Isaías e Jeremias, que falaram ao povo de Deus durante tempos de crise. Isaías, por exemplo, profetizou a vinda de um Salvador, e em Isaías 9:6 está escrito: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Além disso, o rei Davi escreveu os salmos cheios de louvores, petições e expressões de fé, como podemos ver em Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito por aqueles que caminharam ao lado de Jesus. Os apóstolos como Mateus, Marcos, Lucas e João nos contaram sobre a vida e os ensinamentos de Cristo. João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Além disso, o apóstolo Paulo escreveu cartas que formaram a base da teologia cristã, como em Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cada um desses livros e cartas foi escrito para uma época e uma situação específica, mas, coletivamente, eles formam um conjunto único que ainda fala ao coração dos cristãos de todo o mundo. Alterações na Bíblia e como isso pode confundir as pessoas. Ao longo dos séculos, a Bíblia passou por diversas traduções e revisões. Essas mudanças são naturais, já que as primeiras cópias da Bíblia eram feitas à mão, o que estava sujeito a erros de transcrição. Por exemplo, um pequeno erro de escrita pode ter mudado uma palavra. E com o passar dos anos, as traduções se multiplicaram. No entanto, a invenção da imprensa no século XV permitiu a disseminação da Bíblia em várias línguas, o que possibilitou que muitas mais pessoas tivessem acesso a ela. Embora esses esforços fossem realizados com grande zelo, algumas variações textuais acabaram surgindo. A língua e os contextos culturais também influenciam como um versículo pode ser interpretado. Por exemplo, em Mateus 6,13, que fala sobre o Pai Nosso, algumas versões têm a frase "Não nos deixe cair em tentação", enquanto outras, como na Almeida, falam "Não nos induzas à tentação". Embora as diferenças possam parecer pequenas, elas podem gerar confusão na interpretação. Por isso, é importante que a leitura da Bíblia seja feita com discernimento. O próprio 2 Timóteo 2,16 diz: Procure apresentar-se a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Consultar diferentes versões e entender o contexto histórico de cada livro pode ajudar a esclarecer essas variações e aprofundar a compreensão do que Deus deseja nos ensinar. Qual versão mais segura para estudar em português? Existem diversas versões da Bíblia em português, mas duas das mais populares e respeitadas são a versão do Rei Jaime e a versão Almeida. A versão do Rei Jaime foi publicada em 1611 e é considerada uma das versões mais fiéis ao texto original. Em português, o equivalente mais próximo é a Almeida Revista e Corrigida, a que segue o mesmo padrão de tradução, com uma linguagem mais formal e tradicional, mais próxima ao inglês original. A KJV e a Almeida são conhecidas por sua precisão e fidelidade ao texto original. Já a Almeida atualizada é uma versão mais recente e foi ajustada para a linguagem contemporânea, tornando-a mais acessível ao público moderno, mas sem perder a fidelidade aos textos originais. A diferença entre a versão revista e corrigida e a atualizada é que a última procura suavizar a linguagem, tornando-a mais fluida e compreensível. Ambas as versões são boas escolhas para o estudo, mas a Almeida é amplamente preferida por muitos brasileiros devido à sua longa tradição e clareza em português. Adicionar versículos ou doutrinas à Bíblia para vender não é correto. É importante entender que a Bíblia é um livro sagrado, e qualquer tentativa de adicionar ou modificar seu conteúdo com fins comerciais ou para enganar as pessoas é profundamente errada. A Bíblia foi inspirada por Deus, e cada versículo tem um propósito específico. Alterá-la ou inserir novos versículos para vender um produto ou gerar lucro é uma distorção da palavra de Deus. A adição de doutrinas ou versículos à Bíblia para promover algo é uma prática que pode prejudicar a verdadeira mensagem de salvação e distorcer os princípios cristãos. A importância da Bíblia no dia a dia. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas um guia para a vida cotidiana. Seus ensinamentos têm o poder de moldar o caráter, fornecer conforto em momentos difíceis e orientar sobre como viver em harmonia com Deus e com os outros. A Bíblia oferece sabedoria divina que pode ser aplicada em diversas situações da vida, desde os desafios pessoais até as interações sociais. Em Tiago 1,5 encontramos a promessa de sabedoria. Se, porém, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Ela é uma fonte de alimento espiritual, fortalecendo a fé e a esperança de quem a lê e a segue. Como em Salmo 119, 105, onde diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia também ajuda a encontrar direção e propósito na vida, com ensinamentos sobre amor, perdão, serviço e justiça. Em Mateus 5:14-16, Jesus nos chama a ser luz no mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A Bíblia é muito mais do que um simples livro. Ela é um guia divino, um manual para a vida que, quando estudado com respeito e profundidade, revela-lhe a verdadeira sabedoria de Deus. Entender sua história, as diferentes versões e como aplicá-la no nosso dia a dia é essencial para que possamos viver conforme os seus princípios. Se você ainda tem dúvidas ou curiosidade sobre a Bíblia, continue buscando, estudando e refletindo sobre ela, porque é através desse estudo que encontraremos as respostas para as grandes perguntas da vida.